Você já ouviu falar sobre um animal pequeno chamado de doninha malhada? Esse bicho lembra o cangambá aqui do Brasil, mas é um pouco menor e vive somente na região oeste dos Estados Unidos e norte do México. Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Em alguns lugares, a doninha malhada é chamada de gambá malhado ocidental. Um comportamento muito legal e bem diferente é que quando estão assustadas e querem se defender, as doninhas malhadas se apoiam nas patas dianteiras e levantam as patas traseiras. Podemos dizer popularmente que elas plantam bananeira. Nessa posição, elas levantam a cauda e fazem barulho emitindo sons com a boca para assustar o inimigo. Geralmente, esse comportamento assusta o predador que foge. As cores dos seus pelos, preto e branco, são um sinal de alerta, e isso geralmente dá certo. Algumas vezes, e dependendo do perigo, a doninha malhada faz todo esse movimento apoiada com as 4 patas no chão. Mas plantando bananeira é mais eficaz para assustar predadores. São bichos noturnos e onívoros, ou seja, se alimentam de vegetais e também de pequenos animais. Comem insetos como besouros, gafanhotos, lagartas e mariposas. Também ovos de aves e até carniça, aproveitando animais mortos, inclusive os que são atropelados nas margens das estradas. Também caçam ratos, aves, pequenos répteis e anfíbios. Comem frutas, sementes e raízes. Alguns estudos mostraram que nas zonas rurais onde vivem as doninhas malhadas, houve uma diminuição de insetos, que são pragas nas lavouras. Muito legal isso, pois esses bichos caçam bastante e diminuem a quantidade de insetos que atacam plantações. É um parceiro dos agricultores. Esse animalzinho foi filmado inclusive caçando escorpiões. Não são animais que hibernam, mas durante os períodos mais frios do inverno, eles dormem bastante em suas tocas, algumas vezes por várias semanas. Os machos são mais solitários e se encontram com as fêmeas somente na época de reprodução. Já as fêmeas são bastante sociais. Elas vivem em grupos com até 20 animais. Medem entre 35 a 45 centímetros de comprimento. Os machos pesam entre 400 a 550 gramas. Já as fêmeas entre 250 a 500 gramas. A cauda média é entre 10 a 16 centímetros. Os pelos são pretos e a ponta é branca. E algumas vezes, na parte de cima da cauda, também tem pelos brancos. Algumas pessoas podem confundir esse animal com o gambá listrado comum, mas são espécies totalmente diferentes. A doninha malhada tem manchas brancas entre os olhos e também abaixo das orelhas. Possui um padrão específico de listras e cores. Os adultos possuem listras brancas de cada lado do corpo e também nas costas. Os desenhos e as formas variam em cada animal. As cores podem variar um pouco. Alguns animais têm o branco mais escuro, quase com cor creme. E o preto pode ser um pouco acinzentado, ou até marrom claro. Suas orelhas são curtas e arredondadas. As unhas são mais longas e curvas nas patas dianteiras. Em alguns locais dos Estados Unidos, as doninhas malhadas são criadas como animais de estimação. Inclusive, algumas pessoas dizem que são bichos bem inteligentes. Aprendem algumas coisas, por exemplo, fazer xixi na caixa de areia, assim como os gatos. Assim como o gambá listrado comum, a doninha malhada possui 2 glândulas de almíscar localizadas na base da cauda. Elas conseguem borrifar um líquido com odor muito ruim. Esses animais fazem isso para afugentar predadores, e geralmente dá certo. Elas viram para o predador, miram e controlam seu spray com líquido fedorento. E mesmo sendo um animal pequeno,
elas não fogem de uma luta. Um estudo lançado em 2013 incluiu um vídeo de uma doninha malhada de pé enfrentando um puma. Eles lutam para ficar com a carcaça de um veado. Lembrando que as doninhas malhadas pesam menos de 1 quilo e os pumas podem pesar até 70 quilos ou mais. Que coragem, hein? É uma espécie que atinge a maturidade sexual muito cedo, podendo reproduzir. A gestação dura perto de 8 meses e nascem entre 2 a 5 filhotes. Eles nascem com os olhos fechados, quase sem pelos e pesando apenas 11 gramas. São cuidados e amamentados pela atenciosa mãe. Em zoológicos, as doninhas malhadas vivem muito tempo. Existem registros de algumas que viveram até 10 anos. Desde a descoberta da primeira doninha malhada, no ano de 1758, os cientistas questionam quantas espécies existem. Ao longo dos anos, as diferenças observadas entre alguns desses animais levaram os pesquisadores a acreditar que existiam entre 2 até 14 espécies diferentes de doninhas. Para descobrir, uma equipe de pesquisadores analisou dados genéticos das doninhas. Mas capturar uma doninha não é um trabalho fácil. O grupo de cientistas fez 6 viagens ao México enquanto pesquisavam doninhas malhadas e não conseguiram pegar nenhuma. Além disso, quando alguém conseguia observar uma, no momento de capturá-la, recebia um spray fedorento no rosto e tinham que fugir do animal. Então, os especialistas lembraram dos antigos cartazes do Velho Oeste, de Procura-se, e distribuíram por muitos lugares do estado do Texas, sobretudo em lojas de ração e áreas frequentadas por agricultores e caçadores. Os cartazes descreviam a busca por qualquer doninha malhada que pudesse ter sido presa em armadilhas ou encontrada atropelada, e mostravam fotos desses bichos. Sempre que alguém encontrava uma doninha morta, os pesquisadores a recebiam e a armazenavam em um freezer para manter a carcaça conservada para a pesquisa. Além dessas carcaças, eles também estudaram animais mantidos em coleções de museus, que incluíam doninhas encontradas na América Central e na Península de Yucatán, no México. No final, conseguiram 203 doninhas malhadas para extrair o DNA e realizar o estudo. Os dados genéticos revelaram que algumas doninhas, antes consideradas da mesma espécie, eram na verdade muito diferentes. Com o estudo, foram descobertas diversas espécies, inclusive uma doninha malhada de Yucatán, que tem o tamanho de um esquilo e só é encontrada na Península Mexicana. Os cientistas também descreveram a doninha malhada das planícies, cuja população vem diminuindo no último século, e foi considerada uma espécie em extinção. Segundo a equipe de pesquisadores, o estudo não teria sido possível sem os animais dos museus, já que esses bichos estudados da planície de Yucatán eram desses museus. Animais coletados há 60 ou 70 anos atrás. Até pouco tempo, acreditava-se que existiam 4 espécies diferentes de doninhas malhadas. Mas esse estudo, que foi publicado em uma revista muito importante de biologia, nomeou 7 espécies diferentes de doninhas malhadas. São animais muito caçados, principalmente por fazendeiros, já que as doninhas podem caçar galinhas e outros animais de criação. São bichos muito ágeis e ótimas escaladoras. Seus principais predadores são os coiotes, raposas e o corujão orelhudo. É um animal muito importante para a natureza, um excelente dispersor de sementes, já que elas adoram frutas e depois de comê-las, as doninhas defecam as sementes espalhando pelo ambiente. Muitas dessas sementes vão se transformar em novas árvores. E é isso aí. Gostou de saber mais sobre a doninha malhada? Um animal bem curioso, né? Eu duvido que você já conhecia esse bicho. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal Animal TV, isso é muito importante para ajudar o nosso canal.
E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades bem legais sobre a natureza e sobre os incríveis animais. Tchau e até a próxima!